Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo miudinho e hoje nós vamos iniciar de um jeito diferente. Hoje eu vou... Tá gravando. Hoje eu vou começar fazendo um merchan. Já que o YouTube não anda respeitando a minha desmonetização, aliás, deixar isso claro, pessoal da internet, que este canal é totalmente desmonetizado e eu não sei o que acontece que de repente aparecem umas propagandas lá, né? Mas esta propaganda que nós vamos fazer hoje, ela é permitida e não é em causa própria, viu? É em causa nobre, né? E coletiva. Hoje eu vou apresentar para o pessoal da internet este livro aqui, ó. O Legado das Aldeias, tá bom? É o quarto livro que eu estou publicando. O primeiro eu publiquei em parceria com a Ila, com Haroldo Dutra, com o Gladstone, que foi o Celeiro de Redenção. Depois vieram os dois Morro Altos, né? Os dois, Morro Alto 1, Morro Alto 2, aí vinham 3 ainda. E agora este, que é o Legado das Aldeias, né? A capista está aqui, foi a Ana Cristina. Quem fez a diagramação foi o Tim, da dupla Tim e Vanessa. A arte, né, a ilustração é uma aquarela feita pela Cacau Querino, né? A direção executiva do projeto foi do Júlio Adriano, enfim, revisão do João Galberto, né? E citar todos os companheiros aqui que colaboraram não vai dar. Mas esse livro é muito especial, porque ele foi uma encomenda que eu atendi. E uma encomenda feita por alguém muito especial, que é o Wagner Moura, né? A gente estava na África, no Malawi, há mais de um ano atrás, e a gente fez uma série de palestras, de estudos, né, com a equipe, com a caravana que viajou com a gente, relacionando, né, a cultura dos povos banto, né, são vários povos, são várias etnias, todas elas pertencentes a uma mesma família linguística, a família banto, ou bantu, e o estilo de vida, o modo de vida, como essas comunidades do interior da África vivem, é tão excepcional, é tão extraordinário, é um modo de vida coletivista, comunitário, tão fraterno, que funciona tão bem em termos de sociedade, que eu resolvi me aprofundar no estudo dessas culturas. E comecei a perceber pontos de conexão com o discurso de Jesus e a proposta de organização social que Jesus apresentou e que os primeiros cristãos vivenciaram. Daí nasceu este livro. É um livro onde eu usei tudo que eu sabia e mais alguma coisa sobre antropologia, sobre sociologia e sobre história. Então é um livro que casa essas três disciplinas, um pouco de psicologia social também, mas casa essas três disciplinas, antropologia, sociologia e história, né? Para fazer o quê? Para mostrar os pontos de conexão entre a organização social das primeiras comunidades cristãs e a organização social das aldeias africanas na África subsaariana. Por isso que se chama o legado das aldeias. O que essas aldeias têm para oferecer para o mundo contemporâneo? Porque a gente sempre afirma assim, o que o mundo ocidental, ou o mundo europeu, ou o mundo norte-americano, ou o mundo latino-americano tem para oferecer para a África? E é justamente o contrário. A África do interior, a África profunda, a África das aldeias, vai ser a redenção da humanidade. A forma como eles vivem, se organizam, vai ser a salvação do mundo. O mundo vai conseguir sair desse abismo civilizatório em que ele se encontra, na hora que aprender com o africano raiz, o africano da aldeia, como eles vivem. É isso que vocês vão encontrar nesse livro aqui. Todos os direitos destinados à organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, né? Cujos projetos a maioria de vocês já conhecem, né? Esta camiseta que eu estou usando aqui, a Fraternidade Sem Fronteiras, tem vários projetos no Congo, no Malawi, Moçambique, né?
Projetos também no Brasil, vários projetos no Brasil. Então, quem adquirir esse livro vai estar ajudando os projetos da ONG e, ao mesmo tempo, conhecendo melhor a cultura banto e a relação dela com o cristianismo. Tá certo? Onde adquirir? Quem entrar no canal, estiver assistindo esse vídeo agora, vai na descrição do vídeo, que lá vai ter o link de acesso. Quem não tiver contato com a descrição do vídeo, né, o link para aquisição, né, vocês que aqui se encontram e tudo mais, entra no site da Fraternidade, www.fraternidadesemfronteiras.org, tudo junto, Fraternidade Sem Fronteiras. Vai na central de presentes e no item chama? Hiperlink, não sei o nome. Livros, tá? Central de presentes, aí escolhe lá a opção livros e vai estar lá, tá? O Legado às Aldeias. Não vou falar o preço não, porque depois tem inflação, muda o preço e esse vídeo fica ultrapassado, tá bom? Mas é baratinho. É bem mais barato que uma pizza. Vou dizer assim, da meia pizza, com o preço de meia pizza, pizza modesta, viu, gente? Não é da família Mancini, não. É pizza modesta, né? Com meia pizza, você ajuda a fraternidade e isso tudo em casa, tá bom? Então, durante alguns episódios humildinhos, eu vou fazer a propaganda desse livro aqui, porque ele ajuda muita criança. Oi? $7 você compra? Ah, então tá. O dólar ajuda a manter atualizado, né? Tá certo. Bom, vamos lá estudar? Estamos estudando, no momento, o capítulo 18 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, na passagem sobre o perdão do pecado de um irmão, que começou lá no versículo 15 e vai avançar até o versículo 22. Tá bom? O versículo de hoje é o versículo número 20. Aliás, eu não atualizei aqui, viu? Perdão, pessoal que está acompanhando na internet, é o versículo 20 hoje. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Vamos recapitular o versículo 19? Então, correção aqui errada, viu? A Juju depois vai colocar uma legenda aqui, é o versículo 20 hoje. Na semana passada a gente viu Jesus dizendo assim, quando 2 se entenderem sobre um assunto, isso é da parte de Deus. Isso é por conta de Deus. É por causa de Deus. Ele interferiu. Ele não desrespeitou o livre-arbítrio das pessoas. Isso nunca, porque isso é uma lei dele própria. Então ele não vai derrogar a própria lei. No entanto, ele pode agir, é a chamada providência divina, ele pode agir de modo a favorecer o entendimento. Sem essa ação divina, sem a providência divina, sem essa interferência de Deus nas relações, dificilmente nós faríamos isso a curto ou médio prazo. Talvez somente a longo prazo. Muito longo prazo. Mas como existe também um cronograma de desenvolvimento planetário, então existe um planejamento de apuro, de aprimoramento das almas individualmente. Mas existe também um programa das almas coletivamente. E sempre que um indivíduo está muito aquém daquilo que é planejado para a coletividade, para o orbe, para o planeta, aí a espiritualidade, em nome de Deus, providência divina, age de modo a dar um pequeno incentivo, um empurrãozinho, para que as pessoas se aperfeiçoem nas relações interpessoais. E qual o maior drama em termos de relações interpessoais? O ressentimento, a mágoa, o rancor. É o maior desafio. O perdão é o tópico central quando a gente fala de desenvolvimento humano. Então, a evolução dos espíritos se dá em 2 terrenos. O terreno da intelectualidade, o terreno intelectivo, e o terreno da emotividade, das emoções.
Em termos de intelectualidade, temos avançado muito bem. Estamos ótimos, né? As inteligências artificiais que o digam, né? ChatGPT, GPT, DeepSeek, por aí vai. Então, estamos muito bem em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, tudo que depende do aprimoramento intelectual. Agora, quando o assunto é emoção, podemos afirmar que a humanidade anda bem doente, bem adoecida. E nós precisamos nos curar das mazelas emocionais. Por quê? Porque essas enfermidades emocionais, esses vícios psicoemocionais, dificultam a nossa relação com o outro. E a nossa vida, basicamente, se alicerça em duas hastes. Dois pilares. A convivência e a sobrevivência. A gente está aqui para sobreviver e conviver. Para sobreviver, a gente corre atrás, trabalhando, né? E para conviver? Tem técnica, tem método para conviver. Tem que aprender a conviver. Aprender a lidar com o temperamento do outro e aprender a moldar, né, esculpir a própria personalidade, o próprio temperamento, de modo que as arestas, as quinas desse temperamento não machuquem o outro. Hã? Então você tem que ir polindo, lapidando e polindo o seu temperamento para ele não ter quinas. Não ter partes dele pontiagudas que firam a emotividade do outro. Na mesma proporção em que você não quer ter a sua emotividade ferida, machucada. Tá bom? Aí, no versículo de hoje, que é o versículo 20, Jesus pega e diz assim: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Primeira coisa, por que 2 ou 3? Você se lembra que no começo da passagem a gente viu a questão, o conselho que Jesus dá, de que quando 2 estiverem com problema de relacionamento, busquem um terceiro, ou até um quarto, ou um quinto, para auxiliar na mediação do conflito? Não é? Ele aconselha isso. E esse terceiro elemento é muitas vezes o agente, e eu poderia dizer o agente mediúnico, que vai, em nome de Deus, sob a influência dos bons espíritos, interceder de modo a acalmar os ânimos, aquietar os temperamentos e promover a reconciliação. Por isso que Jesus faz menção a um terceiro elemento. Ou não, né? Às vezes, a própria circunstância conduzida por Deus, né, as circunstâncias conduzidas por Deus, despertam os corações e eles realizam a sua reconciliação. De qualquer modo, Jesus faz uma afirmativa. Se a reunião acontecer, eu estou ali presente. Psiquicamente presente. Não presencialmente presente. Não fisicamente presente. E nem perispiritualmente presente. Nós estamos falando do Cristo. Então aqui é uma presença simbólica. Se os valores de entendimento, conciliação e harmonia estão ali presentes, reunindo aqueles corações, então tudo que Jesus representa está ali presente. Ele está ali no meio deles. Tá aí tudo claro? Bom, mas a palavrinha que nós vamos destacar hoje é a palavrinha reunidos. Reunidos. Unidos, novamente. Unidos, outra vez. Raciocinem comigo. Se o tradutor entendeu que a melhor palavra aqui seria reunidos e não unidos,
É porque aquilo que precisa ser reunido é porque em algum momento se desuniu. Não é? Estava unido, se desuniu, e aí precisa se reunir. Entendeu? Que palavra em grego corresponde a esse sentido que nós estamos abordando aqui? Sinago. Da onde vem, inclusive, sinagoga, viu, gente? Sinagoga vem de sinago. Primeiro você tem um prefixo, que é o sim, e depois o ago, que quer dizer juntar-se. Só que não um juntar-se qualquer, fortuito, casual. É unir ou reunir aqueles previamente separados. E de forma conduzida. Então, o que foi separado é reunido, mas é conduzido à reunião. O mecanismo da reencarnação, a ação dos bons espíritos, a intercessão de encarnados bem-intencionados, ou seja, circunstâncias de dor, lembra que eu mencionei até aquele caso, aquela história que eu criei, né? De um que tem um filho com uma doença grave, com câncer, que depois se reconcilia com outro que tem o mesmo problema, enfim. Circunstâncias vão reunir aqueles que haviam se desunido. Vão juntar aqueles que haviam se afastado. Então, guardem isso que eu vou dizer. Todo afastamento é provisório, é momentâneo. Isso que a gente fala de eu nunca mais vou conversar com fulano, eu nunca mais quero ver o fulano, isso é bravata. Estamos em tempos em que bravatas estão em moda, né? Mas enfim, isto é bravata. Você sabe o que é bravata? É quando você conversa demais, quando você fala, sabe? Você vai soltando as palavras ao vento, sem medir as consequências e a gravidade do que você está falando. E a impropriedade do que você está falando. O que você está falando não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce. Então, aquilo que não tem base, não tem alicerce, com o tempo, desmorona. Essas frases, eu nunca mais conversarei com fulano, eu nunca abraçarei o ciclano, eu nunca vou perdoar o Beltrano. Isso não vai vingar. Isso não vai durar. Fala, Euridice. Diga nunca. Nunca diga nunca. Por quê? É da lei, né? É da lei divina, a única lei que é imutável e eterna, que todos os corações se reúnam em Cristo. Se reúnam sob a égide, sob a proteção, o amparo de um Cristo. Todo orbe tem um Cristo, sabe para quê? Qual que é o trabalho do Cristo? Construir o planeta. O trabalho dele é construir os organismos vivos, a flora do planeta, a fauna do planeta. O trabalho dele é criar os espíritos. Não. O trabalho de um Cristo é reunir aqueles que haviam se distanciado. Ponto. Esse é o trabalho do Cristo. E Jesus é um Cristo. Ele é um comissionado. Ele é um eleito. Um nomeado, aliás. Eleito não, nomeado. O cargo de Jesus é um cargo de confiança. Tá? Deus falou, você apontou para ele. Gente, isso aqui é linguagem poética, viu? Né? Deus apontou para Jesus e disse, você vai pegar essa turminha aqui, custosa, né? Essa turminha que aqui está, a turminha que está chegando, né? Vai pegar esse pessoal, vai identificar quais são os corações desunidos, quais são os corações rompidos, os corações afastados, e vai reuni-los. Ei, e abacaxi para descascar. Esse é o trabalho de Jesus. A certa altura, né? Quando nós já tínhamos ali por volta de
de 3.000 anos ou 4.000 anos de civilização, 2.000 anos de civilização organizada com Estado, família, instituições religiosas, a certa altura, houve a necessidade de que o Cristo, este governador do orbe, estivesse encarnado entre nós, para tornar mais palpável, mais concreto, a mensagem do perdão. Jesus veio para trazer a mensagem do perdão. Bom, nós estamos já fazendo isso aqui há algumas semanas, né? E vamos continuar por um bom tempo. E depois isso vai voltando no Evangelho de Mateus. Viu? Engraçado que o roteiro do The Chosen é uma ficção. Aquilo é uma ficção literária. Só que é uma ficção inspirada. E eu acho curioso como a temática do perdão gravita em torno do personagem. Tá? Nós não estamos falando do Mateus histórico, do discípulo de Jesus. Nós estamos falando do personagem da série. O personagem de Mateus. Primeiro, quando, e eu estou falando assim, dando um spoiler para quem não assistiu a série, né? Mas assistam logo, né? E ajudando o pessoal que já assistiu a se lembrar. Porque primeiro ele tem o drama de reconciliação com os pais, com a família, né? O que é uma ficção plausível, porque, de fato, um publicano, ele era inclusive rejeitado pela própria família. Você traiu o seu povo. Você está a serviço do invasor, do colonizador, de Roma. Então a família, inclusive, vai romper com você. E lá o personagem Mateus precisa se reconciliar com os pais. E precisa se reconciliar com Pedro, com Simão Pedro, que ali encarna o ressentimento que toda a comunidade de Cafarnaum tinha com Mateus. Então essa temática do perdão, ela é forte no texto de Mateus, e ela é forte também na série The Chosen, né, onde tem lá o personagem inspirado no discípulo histórico. Tá certo? Pois bem, gente, o que faz as pessoas romperem? O que fazem elas desunirem? Primeiro vamos entender o que faz as pessoas se desunirem, se afastarem, para depois entender qual é o caminho proporcionalmente inverso para elas se reunirem. Tá bom? A fonte de informação que eu fui buscar para a gente refletir sobre isso é uma obra de um psicólogo norte-americano, creio que muitos aqui já ouviram falar, que é o Marshall Rosenberg, uma obra chamada Comunicação Não Violenta. Ele tem vários livros em torno dessa teoria. Na verdade, não é uma teoria, é uma técnica, um método que ele desenvolveu. É um psicólogo com uma carreira acadêmica muito sólida, um professor universitário, em várias universidades norte-americanas. Em algum momento, a técnica de entendimento, né, entre as pessoas dele foi usada, inclusive, pela Organização das Nações Unidas, em processos de entendimento diplomático entre as nações. Depois, esse desdobramento atingiu o relacionamento familiar, convivência familiar. Hoje em dia, ajuda, inclusive, as relações no trabalho, as relações na escola, porque é um método, uma técnica que parece nova, parece inovadora, parece uma originalidade do psicólogo, mas não é. Até porque o Marshall Rosenberg, ele é de família judia. E muito da fonte de inspiração dele para desenvolver o texto, o discurso, né, que ele nos apresenta no livro, é de fonte bíblica. Rosenberg, um baita de um judeu. Tá certo? O que nós estamos falando? O que é a CNV? Comunicação não violenta. O Rosenberg ele vai dizer assim, as pessoas, elas entram em conflito, elas entram em atrito, elas se desentendem porque elas não sabem conversar de outra maneira que não seja a maneira violenta. Elas não sabem se comunicar de outra forma que não seja a violência.
a violência física, propriamente dita, a força bruta, a violência gestual, a violência expressiva, pela expressão facial, a violência vocal, que é o som, a violência verbal, que é o vocabulário, e o Marshall Rosenberg não menciona, mas eu acrescentarei aqui porque eu sou espírita. A violência vibratória, fluídica, energética, que é uma forma de comunicação também. Você diz o que está sentindo e pensando pela sua vibração, pela sua energia. Entendeu? O que o Marshall vai propor? Que a gente pratique, exercite, então é uma prática, um exercício. E nem Pilates. Um Pilates psicoemocional. Ele vai propor que a gente exercite formas de comunicação não violentas. Lembra do projeto que eu falei a semana passada, da ONG Espere? Uma das disciplinas do curso é a comunicação não violenta. Vamos lá para a técnica? Bom, o livro é muito maior, né? O livro é bem volumoso, mas eu peguei aqui um resumozinho dos fundamentos da técnica. O que o Marshall Rosenberg vai propor? Bom, sempre que você testemunhar ou presenciar um fato ou um feito humano, apenas observe. Apenas observe. Sem julgar. Como que é isso, Luiz? É assim, seu Murilo? Estou passando na rua e, de repente, eu olho para uma casa e tem um homem em cima do muro. Observar é olhar e dizer para si: existe um homem em cima do muro. Ponto. Existe um homem em cima do muro. Ponto. Normalmente o que a gente faz? Tem um cara tentando entrar naquela casa. Vou ligar para a polícia. Viu a diferença? A diferença entre simplesmente observar, existe um homem em cima do muro, e julgar. A gente é muito rápido, porque a gente já dá o veredito. A gente já verbaliza a cena, descreve a cena julgando. Descrever a cena é falar: existe uma pessoa em cima do muro. Isso mesmo, Eli, né? Então, observar passou um ciclista olhando para minha casa. Ponto. Nada além disso. Mas a gente já fala: eita, tá vigiando para ver se tem gente em casa para roubar. Não é assim que a gente faz? Quer dizer, quem já parte dessa premissa, quem já parte desse princípio de que o outro é uma ameaça, já está agindo com medo. E o medo é a mãe e o pai, né, da raiva e da violência e da covardia. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia, já diria Chico Buarque de Holanda. Aí você já age com medo, pronto. Sentiu medo, você já está armado, já está preparado para a violência. Então, o primeiro conselho dele: observe. Né? Dona Cíntia saiu na calçada e encontrou o seu Murilo conversando com uma moça. Então, observando. O meu marido está conversando com outra pessoa. Ponto. É assim? Normalmente? Normalmente o que a esposa já fala? O que esse salafrário está conversando com essa piriguete? É assim?
Tá dando em cima dela. Ou então, ela tá dando em cima dele. É assim que a gente age. E isso é uma postura predisposta à violência. Próximo passo. Aí você não vai observar o exterior, você vai observar você. É o segundo passo da comunicação não violenta. Sentimento. Então a primeira palavra é observação. Segunda, sentimento. Aí eu vou observar o meu interior. E sentimentos, esta observação desencadeou, despertou em mim. Então, olhei um homem em cima do muro da minha casa. Pode ser um rapaz que foi tirar uma pipa, né, do padrão. Pode ser alguém que subiu ali fugindo de um pitbull. Mas a presença, a observação da cena desperta em mim um sentimento. O medo. A observação da cena, o meu marido está conversando com uma moça estranha, desperta em mim um sentimento. O ciúme. Tá entendendo? Você vai observar o sentimento que aquele fato ou aquele feito despertou em você. Aí eu já sei. Senti ciúme, senti medo, senti raiva, senti saudade, senti alegria. Observe, certo? Todo sentimento é base, é fundamento para uma necessidade. Terceira palavra, terceiro passo da comunicação não violenta. Após observar o sentimento, você vai identificar qual necessidade este sentimento aflorou em você. Qual necessidade? A necessidade básica é a expressão. Você precisa se expressar. Eu preciso expressar o que eu estou sentindo. Eu preciso tornar conhecido o sentimento que esta observação desencadeou em mim. E aí, na hora de expressar, você vai tornar conhecido para o outro a necessidade que você está tendo naquele momento. Vem a quarta palavrinha, o pedido. Moço, desce do muro. Marido, me dá atenção. É para piorar, ela, Dona Cíntia chegou e o seu Murilo não deu atenção para ela, virou de costas e continuou conversando com a amor. Aí houve um sentimento muito forte, ela precisa expressar aquele sentimento em forma de necessidade. E essa necessidade vai ser verbalizada como um pedido. Murilo, nunca mais dê as costas para mim quando estiver conversando com alguém. Tá certo? Então, olha, primeiro observar, depois reconhecer o sentimento, depois identificar a necessidade e, por último, fazer o pedido. Você vai fazer o pedido. É errado fazer este pedido? Não. Porque se você não fizer o pedido, essa emotividade, esse sentimento, ou ele vai se expressar tardiamente na forma de violência, ou ele vai ser somatizado, ele vai virar alguma coisa no corpo. Soma quer dizer corpo. Somatizar é quando algo que é psíquico, uma emoção, vira alguma coisa no corpo. Se a emoção for positiva, ela vai virar, por exemplo, um sorriso. Se ela for negativa, ela vai virar uma lágrima. Se ela não virar lágrima, ela vai virar alguma coisa errada no corpo. Vai desarmonizar algum tecido do corpo. Dor de estômago, enxaqueca, hérnia de disco, por aí vai. Alergia, dermatite. Certo? Então a gente precisa dizer. Aí eu vou casar agora a teoria
do Marshall Rosenberg, a técnica, aliás, do Marshall Rosenberg, com uma orientação do Emmanuel em uma mensagem intitulada Embalagem Verbal. Eurídice, você tem que dizer sim. Só que esse pedido, não é o pedido que o Marshall Rosenberg indicou? Faça o pedido. Esse pedido, ele pode ser recebido, segundo o Marshall Rosenberg, pode ser recebido pelo outro como um presente ou não. Se eu pegar o Legado das Aldeias, fazer mais uma propagandinha aqui. Se eu pegar o Legado das Aldeias, pegar um embrulho vermelho, bem bonito, colocar ele ali, jogar umas pétalas de rosas por cima, uns tabletinhos de chocolate belga, e depois um laço de cetim, e entregar para a tia Adriana. Tia Adriana, eu não vou precisar dizer nada. Quando você receber, você vai entender que isso é um presente. Certo? Agora, e se eu pegar o Legado das Aldeias, o mesmo presente, né, o mesmo objeto, e ali no lixo, pegar um saco de supermercado sujo de, sei lá, de sangue de carne de açougue, piorou demais agora, hein, mulher? Fizer assim, ó, cheio de mosca, enfiar o livro ali dentro, dar um nozinho e falar, toma, Adriana, você vai entender que isso é um presente? Qual vai ser a sua reação espontânea? Não, eu peguei a pessoa errada, porque a tia Adriana vai agradecer ainda assim. Né? Peguei a pessoa errada, por exemplo. Né? Deixa eu pegar um aqui com a pá virada. Aqui, ó. Ana Cristina! Ana Cristina! Ana Cristina, te entreguei. Você vai falar o quê? Minduim! Sai com isso pra lá, ué. Sai com essa porcaria pra lá. Né? Toma aí. Você vai ser refratário àquilo. Então, o seu pedido vai chegar no outro e a aceitação, o acolhimento do pedido ou a sua recusa vai depender da sua embalagem verbal, do como esse pedido foi feito. E esse como depende de duas coisas: o tom e o vocabulário. O tom e o vocabulário. Eu posso, de repente, né, dizer, vamos pensar na Dona Cíntia de novo com o seu Murilo, né? Dona Cíntia vai dizer para o seu Murilo assim, olha o tom. Murilo, tom baixo. Eu senti uma coisa muito negativa no meu coração quando eu te vi conversando com aquela moça. Por favor, quando eu aproximar, me inclua na conversa, me apresente a pessoa. Por favor, não faça mais isso, meu amor. O tom foi bom? O volume da voz positivo? A entonação agradável? E o vocabulário? Foi digno, elegante, simpático? Beleza. Muito provavelmente o seu Murilo vai falar, ô, meu amor, me desculpa, eu não tinha intenção. E vai abraçar a Dona Cíntia. Porque ele entendeu que esse pedido chegou para ele numa embalagem verbal apropriada. Ele acolheu isso como um presente. Agora, se ela fala assim, olha que homem. Ó o tom já. Eu vou te falar uma coisa. E que seja a última vez, seu cafajeste. Nunca mais conversa com essas lambisgoias aí, porque isso me deixa furiosa. E aí? Opa, que ignorância, mulher. Que ignorância. Você tá me entristecendo também falando assim comigo, duvidando da minha lealdade, da minha fidelidade. Ali eles podem tabular, iniciar um conflito. Que vai escalonando, viu, gente? Vai subindo degrau por degrau, é escadinha. A coisa, o tom de voz vai cada vez ficando mais desagradável, o vocabulário vai ficando cada vez mais baixo, e quando você sentir que o seu tom de voz elevado e o seu vocabulário baixo não foi suficiente para o outro se curvar ao seu pedido, você vai para as vias de fato.
Pro empurrão, pro soco, pro pontapé. É o que acontece. Se estiver armado, hein? Pois bem, o Emmanuel, ele escreveu um texto chamado Embalagem Verbal. É como se o Emmanuel casasse, né, a mensagem dele com o livro do Marshall Rosenberg. Você quer fazer o pedido, tal pedido, e expressar a sua necessidade, os seus sentimentos mais profundos? Pois bem, nota com que revestes o que escreves ou falas. E parece que o Emmanuel estava antecipando o WhatsApp. Porque ele não fala só o que falas, ele fala também o que... Ele podia até... Eu posso até atualizar o texto dizendo: notes com que revestes o que teclas ou o que gravas no áudio. Entendeu? É um problema, gente. Se você for infeliz teclando mensagem de WhatsApp ou na hora de gravar um áudio, depois você corre para apagar e pode ser tarde demais. A caquinha pode estar feita. Tarde. Porque você revestiu. Você podia estar coberto de razão. Você ter a razão. Seu pedido ser justo. Mas a sua entonação ao dizer e as palavras que você utilizou foram infelizes. Acrescenta o Emmanuel. Aspereza no verbo cria mais aspereza. Já diria o sábio morador de rua, né? E gentileza gera gentileza. Já diria o gentileza. Então, é inversamente proporcional. Semeou vento, vai colher tempestade. Semeou aspereza, hostilidade, vai colher aspereza e hostilidade. E aí aquilo vira sabe? Um processo, uma bola de neve que vai só crescendo e de repente aquela bolinha de neve que você pôs para rolar virou uma avalanche incontrolável, que inevitavelmente vai gerar dor, fratura, moral, sofrimento. E continua Emmanuel. Muita gente adoece da emoção maltratada. Olha que coisa linda que o Emmanuel está dizendo. Você pode ter o pedido mais justo a fazer para alguém. Se você fizer o pedido com um tom de voz, com a entonação na fala e com um vocabulário rude, grosseiro, você vai maltratar a emotividade do outro. Se o outro já tiver ferido, machucado por outros maus tratos, a sensibilidade dele é até maior. Ou seja, a sensibilidade dele vai potencializar a sua hostilidade. Imagina, o sujeito já foi maltratado pela esposa, o filho foi grosseiro com ele, ele chega no trabalho, o patrão vai tratar ele nos cascos também. E aí? Ele está esfolado por dentro. Espiritualmente esfolado vivo. Estão vendo o que desune as pessoas? O que faz com que dois corações se afastem? É a comunicação desastrosa. É a comunicação infeliz. Não sabe se comunicar. Sem ser hostil, sem ser agressivo, sem ser grosseiro, sem ser deselegante, sem ser deseducado, sem ser bruto, sem ser estúpido. O magistério, né, eu já estou completando, esse ano, eu estou completando 25 anos de magistério. 30 de palestra espírita e 25 anos de magistério. O magistério tem me ensinado muito ao longo desses 25 anos. Porque você entra para uma sala de aula, somente quando você trabalha na educação pública, e você vai ter lá 40 meninos fácil. Na faculdade, mais até. Na turma de engenharia, eu encontro lá 60 alunos. Né, Tininho? Não é assim? Cada um
com uma história de vida, cada um com um dia. Você vai dar aula à noite, mulher. Você não sabe como me passou o dia. Ele chega ali na sala de aula e ele teve um dia vivido. Esse dia ele pode ter brigado com a namorada, pode ter desentendido com os pais, pode ter levado uma bronca do patrão, pode ter batido o carro, pode ter descoberto um diagnóstico médico infeliz, pode ter sido demitido, pode ter discutido com o vizinho. Ele vai chegar ali com toda essa carga emocional com ele. Aí você multiplica isso por 60. É o volume de tensão que o professor tem que administrar em 50 minutos de aula. Ou seja, é impossível se manter nessa profissão se você não aprender alguma coisa sobre comunicação não violenta. Se não aprender e entrar para a sala de aula, se deparar com essa carga psicoemocional coletiva a seco, sem método, sem técnica de convivência, de comunicação, sabe o que vai acontecer? Você vai se machucar tanto, todo dia, diariamente, que vai ser aquela turma, que é a maior parte, de professores doentes, abandonando o ofício, ou sendo compulsoriamente afastados do ofício. Com síndrome do pânico, com, sabe, com os processos de somatização psicoemocional, com depressão, com ansiedade. Então é aquele negócio, tá? Você quer sobreviver na profissão? Sua profissão vai lidar com gente, é o comércio, é o atendimento público, uma repartição pública, é o magistério. Você vai lidar com gente? Seu Murilo, quantos anos no comércio, seu Murilo? Quase 60 anos, né? Gente, o seu Murilo, ele não tem 100 anos de idade, não. Né? Vou explicar, pessoal. Não, seu Murilo é um jovem atleta do tênis. Se também, né? É que o seu Murilo, ele herdou uma empresa familiar onde ele começou a trabalhar quantos anos, seu Murilo? 18 anos. Olha só, gente. Quantas pessoas o senhor atendeu mal-humorado? Nossa! Quantos clientes cuspindo fogo pelas ventas? Quer dizer, só tem uma saída para vingar na profissão, seu Murilo. Tato. Não é? Inteligência emocional. Comunicação não violenta. Não é fácil, né, Adriana? Tem hora que você não consegue resolver. Mas, Adriana, você sabe que essa é uma saída inteligente? Chegou num nível em que você não consegue mais avançar com a comunicação não violenta, busca a autoridade pública, gente. Recorre a ela. O que você não pode é resolver por conta própria. Né? Né? Acontece, né? Então, a comunicação não violenta ajuda você nesse processo. Até sabe, no bom sucesso profissional, porque senão pira mesmo. Tá? Pois bem, vamos supor, fazer de conta, que deu tudo errado. Não pratiquei a comunicação não violenta, pelo contrário, sempre fui muito violento para expressar meus pontos de vista, minhas perspectivas, os meus pedidos, sempre fui rude, grosseiro, e com isso eu fui me afastando das pessoas. Você fez o caminho inverso do que é solicitado pela providência divina. Agora, você vai ter que fazer a conversão, olha só, a conversão. E muitas vezes você tem que fazer isso com urgência, porque a gente já viu aqui que tem que fazer antes que o outro desencarne, ou antes que você desencarne. Então você tem que dar um cavalo de pau. Sabe? Uma curva acentuada no sentido contrário para refazer o caminho. Agora um caminho de reunião, um caminho de reaproximação. Trouxe aqui para a gente um texto do Emmanuel,
capítulo 49 do livro Fonte Viva, intitulado União Fraternal. Porque, basicamente, esses desajustes ou esses desarranjos de convivência são todos desarranjos e desajustes entre irmãos. Ah, não, fulano é meu irmão, não. É. Você não tem essa opção, você não tem essa escolha. Se somos todos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos. Queira você ou não, goste você ou não. Então, a proximidade entre eu e o outro é uma união fraternal. Se a fraternidade é negligenciada ou esquecida, então há o afastamento. E depois vai ser necessário uma reunião fraternal. O Emmanuel, ele vai comentar uma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo diz assim, procurando, e a humildade de Paulo é linda, né? Procurando, se esforçando, tentando, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Reunião vem de união, união vem de unidade. Uno. O propósito de Deus com a humanidade é que todas as individualidades, todas as subjetividades psicológicas estejam de tal forma harmonizadas umas com as outras que elas cantem em uníssono. Olha só. Que elas cantem em uma só voz. A harmonia seja tal que a humanidade seja como uma entidade só. Mas isso é fruto do entendimento e do tempo. Por isso que o Paulo vai dizer. Essa unidade de espírito entre as pessoas, ela vai se dar por um vínculo, um link, um vínculo, o da paz. Sem a paz, ou seja, paz, gente, é o contrário da violência. Portanto, paz é a não violência. Comunicação não violenta é comunicação pacífica e pacificadora. Olha só. Não basta que eu seja um pacifista. É necessário que eu também seja um pacificador. Eu preciso ser pacífico, pacifista e pacificador. Vão entender isso aí? Pacífico. Eu estou em paz. E este desejo de estar em paz é uma filosofia de vida. É um jeito de viver, o pacifismo. Eu cultuo a paz. E com esse modo pacífico de viver, eu acabo pacificando. Ou seja, eu sou uma sugestão viva para que as pessoas, os outros, também se pacifiquem. Não adianta dizer para alguém, acalme-se. Se eu não estiver, calma. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com o Chico. Não é o Xavier. O Chico, meu filho. Aí o Chico ia brincar lá na escola da tia Adriana e capotava com um coleguinha, batia a testa e rasgava a testa. Tinha que correr com ele para o ponto, para dar ponto no hospital. Como é que eu acalmo meu filho nessa hora? Permanecendo calmo. Aí o Chico, meu filho, né, domingo agora, eu, tia Adriana e a Ju, fomos com ele no circo. Aí chegou lá no circo, o Chico queria algodão doce. Aí eu já tinha combinado com ele, não, filho, não vai comprar o ingresso, mas não vai comprar pipoca nem algodão doce lá.
A gente levou pipoca de... Gente, quando a gente tá meio apertado, a gente faz esse combinado, né? Levou pipoca de casa, mas eu não tinha algodão doce. Aí tinha que acalmar o Chico. Mas para acalmar o Chico, eu tive que me manter calmo, mesmo ele dando uma birra na frente de todo mundo. Mesmo ele chorando na frente de todo mundo. Aí você tem que se esforçar para ficar calmo, senão você não acalma o outro. Eu não esqueço de uma cena em Ribeirão Preto. Não vou esquecer essa cena. Eu estava fazendo uma caminhada com meu tio, a gente estava numa avenida lá. Aí, de repente, passa uma Mercedes. Daquelas Mercedes que o Uberabês só vê em Ribeirão Preto, sabe? Um carro assim, uma espaçonave. E um Palio, um carrinho popular, uma moça dirigindo. De repente, o Palio acho que perdeu, entrou no ponto cego do carro, não sei, deu uma fechada na Mercedes e esbarrou na Mercedes. Aí parou a Mercedes, parou o Palio. A mulher, a esposa, eu digo esposa, vocês já vão saber por quê, desceu do Palio, gritando e chorando. Ai, meu marido vai me matar, meu marido vai me matar, meu Deus do céu. E ela gritava tanto que todo mundo na rua parou. E ela só, olha o que eu fiz, meu marido vai me matar. E o senhor da Mercedes desceu plácido, sereno, zen. E ele falava, calma, minha senhora, calma, tá tudo bem. Ah, eu vou ter que vender meu carro para pagar o conserto do senhor. E ele tentava dizer para ela, tá tudo bem, minha Mercedes é super assegurada. Eu vou levar para a oficina e tá tudo certo. Mas ela não conseguia se acalmar fácil, porque ela estava muito nervosa. Eu sei que esse homem conversou com ela com tanta calma, que ela foi acerenando aos poucos, acerenando, acerenando. E ela ficou calma. Né? E eu, de enxerido, com meu tio lá, vendo o desfecho. Mas, claro, eu só ia me dar por satisfeito, sossegado, na hora que eu visse quem chegar, o marido. Eu queria ver o desfecho da história. E, de repente, o marido chega. Quando ele olha o que a esposa tinha feito, esse homem já chega furioso, desce do carro dele, furioso. Mas aí ela estava tão calma a essa altura que ela foi conversando com ele e foi acalmando ele. Se o cara da Mercedes tivesse descendo, ô Dora, o que você fez no meu carrão? Tinha sido gasolina na fogueira. Ela ia continuar nervosa. Quando o marido chegasse nervoso, os dois iam discutir e sabe-se lá o que isso teria virado, né? Então, um acalmou o outro, a outra, essa outra acalmou o outro. Entenderam como é que se dá o processo de pacificação? Por isso que o Paulo está dizendo. Você vai manter a unidade pelo vínculo da paz. Tá certo? Aí o Emmanuel diz assim, voltando agora, o Emmanuel vai fazer a gente voltar lá na minha fala sobre a sala de aula lotada, cada um com o seu drama, né? Ele diz assim, são milhões de sendas que marginam a tua. São milhões de temperamentos, de pessoas, de indivíduos, cada qual com a sua dor, seus traumas, suas frustrações, margeando, ladeando a minha própria caminhada, a minha própria estrada. Sabe? A imigrantes, Sebastião, né? Tem ponta imigrantes. 5 pistas, 6 pistas, uma do lado da outra, cada um na sua pista. É a nossa vida. A minha senda, a minha estrada, o meu caminho, paralelo ao caminho de outros. O Emmanuel está afirmando isso. Cada pista vai ter um carro diferente, andando em média numa velocidade diferente, com tripulantes diferentes, passageiros diferentes, indo para lugares diferentes ou não. Entendeu? Por isso que o Emmanuel vai continuar dizendo assim, estimarias, olha como o Emmanuel conhece nosso temperamento, estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua. Eu cheguei na sala de aula de 60 alunos. Eu quero que
todos ali estejam sentindo e pensando o que eu estou sentindo e pensando, para não haver atrito. É fácil viver comigo. É fácil conviver comigo. É só concordar com tudo que eu penso e com tudo que eu sinto. Vocês riem? É assim que a gente tem vivido. Não é? Não, viver comigo é muito fácil, sou uma pessoa ótima. É só não discordar de nada que eu penso e nada que eu sinto. O mundo não seria uma maravilha, dona Dora, se todo mundo rezasse a mesma missa que eu rezo, lesse a mesma cartilha que eu leio? Já pensou? Dia de festa lá em casa, nós temos que resolver o que vai fazer para comemorar. Eu não como carne vermelha. Simples. A festa para mim perfeita é onde todo mundo vai comer um franguinho, um peixinho. O problema é que aí chega lá um cara que é louco com picanha. E ele vai falar, não, vamos fazer um churrasquinho, vamos falar, tem que ter picanha. E vai ter a Muriele que não come nada de origem animal. Não, né, Muri? Vegetariana, né? Não, a Muri não come nada que tenha sido, nenhum bichinho que tenha sido morto. Ela é vegetariana. Olha como são sendas diferentes, caminhos diferentes, perspectivas sobre o cardápio diferentes. É claro que essas perspectivas diferentes vão ter que sentar e conversar. Mas eu não quero. Eu quero que prevaleça a minha vontade. Inferno são os outros, né? Que na verdade a gente fala do Nelson Rodrigues, mas isso aí é uma frase do Sartre, viu? O Sartre fala a mesma coisa. O inferno são os outros. Comigo tá tudo bem. O mundo é uma maravilha, né? Desde que todo mundo concorde comigo. Aí o Emmanuel pega e completa dizendo assim: e reportaste a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. O mundo é a minha barriga, o centro do mundo é o meu umbigo, e eu quero que a humanidade se movimente com muito cuidado e delicadeza neste meu mundo, cujo centro é o meu umbigo. É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu anseio, é o que eu não gosto, é o que eu não quero. Poxa, vamos ser realistas. É assim que a gente vive. É assim que a gente vai para o serviço. É assim que a gente acorda e vai para o café da manhã. É assim que a gente vem para o centro. É assim que a gente vai para o centro, gente. É assim que eu publico o miudinho. Eu tenho feito desde 2016, né? Um esforço, um exercício pessoal de publicar todas as críticas, inclusive dentre as críticas, muitas são construtivas e positivas, mas existem os haters. Eu faço questão de publicar, já me falaram, por que você publica isso? Porque eu não posso exigir que todas as, né? Hoje, quase 14 mil pessoas que seguem o canal, todas pensem e concordem com tudo que eu falo. Mesmo fazendo sempre um esforço, mas tendo uma disciplina de falar aquilo que eu estudei. Aliás, daí tem gente que não gosta muito dessa coisa de eu colocar o texto aqui para acompanhar, né? Entendeu? Eu gostava do tempo antigo, quando ficava só sua carona lá na tela. Não, eu fico agora pequenininho no canto e ponho o texto para os outros acompanharem comigo. Não tirei isso da cartola, não. Tá aqui, no texto. O Emmanuel está dizendo, estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua. E reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos seus passos. O Emmanuel está dizendo que nós temos uma visão
egocêntrica e egoísta. Quem está no centro de importância? O meu ego. E por que eu coloco o meu ego no centro de importância? Porque eu cultuo ismo. Sufixo ismo. Culto. Egoísmo. Eu cultuo a minha personalidade. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Olha só, gente. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. O que o Emmanuel está pedindo aqui é de uma exigência, porque o cristianismo, o evangelho, é uma proposta exigente, psicologicamente exigente. Ele está dizendo o seguinte: entenda as peculiaridades, as especificidades, as características do outro, sem exigir que o outro entenda as tuas. Porque senão, não resolve. Se eu tentar entender as peculiaridades do outro, mas na expectativa de que ele entenda as minhas, não vai haver entendimento, não vai haver união. Não resolve o problema. Olha, eu estou entendendo seu ponto de vista, mas você tem que entender o meu. Resolve o problema? Não resolve. Se desapegue disso. Se desapegue disso. Se liberte disso. O outro não está obrigado a me entender. Ele não tem que me entender. Eu tenho que entender ele, mas ele não precisa me entender. Sabe quem viveu assim? Do primeiro dia de vida material até o último? Jesus de Nazaré. Até o Chico teve essa carência em alguns momentos. Relatos do próprio Chico. Em muitos momentos ele sentiu o anseio de ser compreendido. Jesus Cristo, não. Jesus entendeu todo mundo. E não exigiu e não fez questão de que o entendessem. Tudo o que Jesus falou e disse, tudo que ele fez, que ele viveu, foi com perspectiva na posteridade. Aconteceu de alguns entenderem em tempo real? Sim. Isso é lucro. Mas o foco de Jesus era a posteridade. Ele dizia as coisas para as pessoas entenderem mais tarde. Ele não tinha a expectativa de ser entendido naquele momento. Por isso que ele nunca se frustrou com a humanidade. Ele nunca se decepcionou com nós. Porque ele não esperava muito. Ele não esperava nada da gente. Entenderam? Ele não esperava, Sueli. Ele simplesmente fazia o que o pai havia determinado que ele fizesse. O que o coração dizia para ele fazer. Nos amar incondicionalmente. E aí, avançando, ainda no texto do Emmanuel, né? A gente já encerrando também. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Ele está reforçando. Se a paz agir, os corações se unem. Só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. Ah, mas só quem quer guerra é o Benjamin Netanyahu. Ele que quer conflito. Eu não. Como se não existisse guerra no trânsito. Como se não existisse guerra profissional. Como se não existisse guerra familiar. Como se não existisse guerra matrimonial. Como se não existe guerra interna. Uma autoguerra, um autoconflito. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. No fundo, eu quero me entender com as pessoas. Eu quero me entender com as pessoas. Eu só não quero entender as pessoas. Entretanto, não se realizará
sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Quem sabe tocar violão, ou já conhece os rudimentos do violão, sabe que para você tocar o violão, primeiro você tem que afinar as cordas. Cada corda vai estar tensionada com uma força diferente. Por isso que você mexe na tarraxa do violão. Você vai tensionar de formas distintas cada corda. Porque cada corda vai produzir uma nota diferente. Tirando o misão e a mizinha aqui. Né? Mesmo assim, uma está oitavada em relação à outra. O que faz esse tensionamento distinto? Você tem que achar o ponto, tem que esticar a corda, ou afrouxar a corda num ponto certo, de maneira que ela esteja em harmonia com a outra corda. O sofrimento é a tarraxa que nos afina. Entendeu? Deus estica a corda ou afrouxa a corda, né? Para que a gente esteja em harmonia com o coração do outro. Fechamos com uma frase do Tim. O Tim, a gente conhece muito as parcerias do Tim com Gladstone, né? Mas essa música, o Duplo Eterno, é só do Tim. Ele fez para Tuti, a esposa dele. E aí, no meio da... E a gente cita aqui a letra do Tim também, porque o casamento é um exercício constante disso, né? E ele diz assim, um verso dele: sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor, buscando compreender a vida pelas mãos do Criador. Lindo, né? Sejamos um, e cada um de nós se sentirá melhor. Quer dizer, existe a unidade, mas reconhecendo as diferenças, as peculiaridades. Só que as diferenças aprimoradas, aperfeiçoadas, melhoradas. Pelas mãos de quem? De Deus. Deus promovendo essa harmonia na diferença. Essa unidade na distinção. Certo? Sempre que a gente conseguir essa harmonia, a gente se reuniu. Se a gente se reuniu, Jesus está entre nós. Certo? Então, até a semana que vem, nesse mesmo canal. Um abraço.